momento Papo de Mãe está no ar. Um filho ou uma filha com bronquiolite. Se for bebê, então, o quadro pode ser mais complicado. Mas afinal, o que é bronquiolite e por que ataca tanto as crianças pequenas quando o tempo esfria e fica mais seco? Para este papo, convidamos a pediatra Flávia Oliveira e a Alessandra Vessoni, mãe do Lucas, de 6 anos, e do Felipe, de 2. Quem que teve a bronquiolite? Foi o Lucas. E como é que apresentou esse quadro? Quando ele completou 1 aninho, ele começou com uma febre muito forte. E ela levava no médico, pediatra, era uma virose, aí no 4º dia de febre constante, eu percebi que ele estava muito cansado. Foi quando eu corri para o hospital, cheguei, já passou na frente, e a médica me chamou, falando que era uma pneumonia, só que a saturação dele caiu para 72, e foi quando eu tive a triste notícia que ele ia ficar na UTI. Nossa, um quadro grave, né, Alessandra? Doutora, a gente ouve muito, né, principalmente quando a temperatura começa a cair, das crianças internadas, crianças pequenas, bebês com bronquiolite. Explica pra gente o que é essa doença. Então, é uma doença que acomete principalmente crianças menores de 2 anos, né, com, assim, acima dos 6 meses é mais comum, e que tem essa variação aí do outono e do inverno, só que o que a gente está vendo é que está antecipando. Cada ano está acontecendo antes, né? Então, esse ano já começou em janeiro, fevereiro, tem alguns casos. E tem relação com o tempo seco também, porque a circulação viral aumenta. A gente mora em São Paulo, né, com a poluição, então o vírus fica parado, a gente fica numa panela de pressão. Então, as crianças pequenas ficam mais suscetíveis. Mas que vírus que é? E é uma infecção? É uma infecção viral, é uma infecção viral. Tem um grupo de vírus que causa. O mais comum é o vírus sincicial respiratório, né? A grande parte é por conta dele. Nem sempre é feito o diagnóstico, né? Por exemplo, no caso dela, provavelmente eles isolaram o vírus porque ele ficou internado, então acaba colhendo exame, mas nos casos mais leves, não. E ataca principalmente as crianças pequenas, porque ataca as vias aéreas e tudo ainda é muito pequenininho no bebê, é isso? Sim, então a via aérea superior é nariz, ouvido e garganta, né? E o inferior é o pulmão, né? E na criança pequena, o pulmão também é pequeno. Então as vias aéreas são mais finas. Então, uma secreção numa criança pequena, ela causa um estrago muito maior do que pra gente, porque ela oclui a via aérea, né? A bronquiolite é no pulmão? É, no pulmão. É via aérea baixa, que a gente fala. Tá no grupo aí da pneumonia. E é muito comum você ter uma pneumonia associada, que nada mais é do que um acúmulo de secreção localizado no pulmão. Alessandro, seu filho ficou internado quanto tempo? 5 dias na UTI, 2 no quarto. E essa dificuldade respiratória Foi. Choca, né, Nossa, os pais. É foi, muito difícil lidar, né? Acho que foi o pior momento assim que eu falo da minha vida, porque primeiro que em relação ao hospital, né, que você fala em UTI, todo mundo já se desespera, mas muito chato, muito depois ruim. eu tive a experiência pequena, que né? não era só para ter um monitoramento 24 horas, né? Então, foram difíceis, assim, os dias terríveis. E o tratamento continuou em casa depois? Foi. Aí depois a pediatra recomendou para a imunidade dele. Então, ele tomou até o verão. Ele teve em abril e aí ele tomou até dezembro. O tratamento é assim mesmo, prolongado? É que assim, dependendo da idade, principalmente 1 aninho, né, os menores de 1 ano, pode ter o que a gente chama, o bebê pode se transformar num bebê chiador, né? Então ele acaba ficando muito mais sensibilizado tanto a outras infecções virais como a mudanças de temperatura. Eu brinco que assim, o pulmão fica sensível, né? Então muda o tempo. Um resfriado que ia ser alto, vira um chiado, né? Pegou um resfriadinho que ia passar besta, vai chiar. Então, em alguns casos, realmente a gente pondera algum uso de medicação mais crônica para impedir novos episódios de broncoespasmo. Quer dizer, trata a doença e depois faz um tratamento meio preventivo. Sim, mas isso depende do caso, né? Em crianças maiores, às vezes é uma criança que não teve um quadro tão grave, por exemplo, não ficou na UTI, não é necessário, porque nem todo caso vai para a UTI, né? Agora, se é viral, quer dizer que o tratamento não é com antibiótico. Não é. Mas alguns casos, bronquiolite, ela costuma também evoluir para otite. É uma das complicações também muito comuns, além da pneumonia. E nesses casos, se o médico detecta uma infecção no ouvido, aí precisa tomar antibiótico. Já teve uma infecção secundária em cima da infecção viral. Alessandro, seu filho teve bronquiolite
bronquiolite novamente? Não, nunca Foi mais. só uma vez, graças a Deus. Foi só uma vez, passou. E o seu outro filho não teve? Não, passou. Tem crianças mesmo. que são mais suscetíveis, doutora? Tem alguns grupos de risco pela própria idade, crianças que têm um antecedente também familiar de asma, de rinite, são aquelas crianças mais sensíveis, e aí prematuros entram nesse grupo, né? Tanto que no caso dos prematuros, existe um anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, que não é uma vacina, e ele é restrito para alguns grupos de crianças. Mas como você correu logo para o hospital, acho que evitou esse agravamento da doença, né? O médico disse que o fato de eu ter visto ele cansado, né, o coração de mãe já foi direto para o hospital, e a saturação dele quando chegou, porque você não tem como medir em casa, né? Então, ele chegou lá e viu, o médico na hora já mandou para a UTI. Foi no quarto dia, né, que você falou. Foi no quarto dia. Então, essa é uma coisa importante, acho que para as pessoas saberem, que o começo da bronquiolite, ela é que nem um resfriado comum. Às vezes tem febre, mas às vezes não tem, começa com uma coriza, normalmente a coriza vem antes da tosse, né, e depois da coriza começa a tosse. E aí ele tem um pico entre o terceiro e o quarto dia, que foi exatamente o que aconteceu com o seu pequeno, e aí é quando piora tudo. A tosse piora, o desconforto respiratório piora, e o vírus sincicial tem uma característica que ele é muito secretivo, que ele fica cheia de secreção. Provavelmente ele fez muita fisioterapia Muita. respiratória, que eu acho que a fisioterapia respiratória é fundamental. E acho que o que preocupa muito é quando tem uma febre que não baixa, né? As mães ficam desesperadas. Você dá o remédio, a febre não diminui, persistente, né? Então, olha, essa conversa já continua. O nosso papo volta logo depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é bronquiolite. Doutora, como que acontece a transmissão da doença e existe alguma forma de prevenção? A transmissão é pessoa a pessoa, né? Normalmente por gotículas, pela tosse, normalmente, ou pela própria coriza. Aí a importância de higienizar bem as mãos, não só passar álcool gel, isso é uma coisa importante, que as pessoas acham que hoje o álcool gel, né, serve para tudo. Se tem uma sujidade na mão, ou se você assou o nariz do seu filho, não adianta só passar álcool gel. Você tem que remover essa sujeira, lavar com água lavar e com água e sabão bem lavado, e depois, se você quiser, né, passar o álcool gel, né? Então, não adianta só passar o álcool gel. Acabou de assar o nariz, vai lá e passar o álcool gel, né? Então, isso é uma das maneiras de prevenção. Então, a transmissão é essa, pessoa a pessoa. E outra coisa é ter um bom senso, sabe? Principalmente com bebês menores de 6 meses, né? Evitar lugares aglomerados, ponderar bastante a necessidade de levar o bebê, né? Porque, assim, nessa época do ano, agora que está começando a esfriar um pouquinho, mas as pessoas tendem a deixar tudo mais fechado, né? E se tem uma pessoa doente lá dentro, às vezes ela nem está doente realmente, mas está com aquele vírus na garganta. Festinha infantil, todo mundo, né? No shopping center. No shopping center. E assim, bebezinho, todo mundo quer pegar. Não, e mesmo para a escola, creche, se o filho está doente, não leva. Não leve, também, claro. Né? Porque assim, é por respeito à própria criança que está doente. Quando a gente está doente, às vezes a gente também não vai trabalhar, né? E pelos outros, porque você também não sabe o que é. E aí pode passar para todo mundo. E aí é uma cascata. Aí aquele amiguinho do seu filho que tem 3 anos, tem um bebezinho de 1 mês, um irmãozinho que está em casa, que você nem sabe. E aí acaba passando e a transmissão Isso teve um alta. caso também na escola, né? Que meu filho já desde bebê estava na escola e prejudicou um pouco, tanto que a pediatra pediu para tirar ele. Então, até depois de 6 meses, ele ficou comigo em que casa. bom que você conseguiu, porque isso é realmente uma bronquiolite com 1 ano, é complicado. Até né? para ele recuperar a imunidade. Exatamente. Você falou, Exato. E, doutora, uma dúvida, tem vacina para isso? O que a gente pode se preocupar em relação a isso? Tá, então assim, vacina? a vacina para o vírus sincicial e para os outros vírus comuns da bronquiolite não existe. Porque existe esse anticorpo monoclonal, que ele tem a duração enquanto a criança toma, que normalmente é dado nos meses do outono e do inverno para grupos específicos, né? Agora, por exemplo, o seu filho que teve a pneumonia, né? Você tem uma complicação, aí existe Ele teve bronquiolite e pneumonia, ele teve uma pneumonia, né? Que ela falou que ele teve febre alta, então acho que ele teve 2 coisas paralelas, né? Existe, por exemplo, a vacina pneumocócica, né? Que no sistema público existe, ela é 10 valente, né? Contempla 10 cepas, e no particular é 13 valente. Então existe uma diferença
da particular para a pública, né? Então, vale a pena conversar com o pediatra sempre, tirar a dúvida, ver o custo, né? Enfim. E a vacina da gripe também, Isso eu ia falar, a vacina da gripe, então, nem se fala, porque é fundamental. Ela não previne as gripes comuns do dia a dia, né? É importante falar isso, porque, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Mas, realmente, você pode pegar uma gripe comum, H1N1, H3N2, influenza B, que são os tipos mais graves, realmente você pode prevenir com a vacina. Doutora, e a criança um pouco mais velha pega a bronquiolite também ou já é outra doença? Então, ela pode pegar, né? Mas aí, normalmente, o diagnóstico já é outro. Às vezes, a gente não fala como bronquiolite. Na verdade, o conceito de bronquiolite, até é importante ter falado, é a primeira crise de broncoespasmo da vida. Que pode ser em qualquer momento, né? Então, assim, mas aí o vírus é todo um conjunto do quadro clínico para você fechar. Mas nunca chiou antes. Teve um broncoespasmo, você fala que é bronquiolite. E qual que é a diferença de bronquite? A bronquite é uma doença crônica. Fala assim, você tem bronquite, né? É diferente de você falar, você tem bronquiolite. Não, você está com bronquiolite. Você tem bronquite, é uma coisa... Você deu a vacina da gripe nos meninos? Eu dei, dei a pneumo que você falou, só que eu dei no particular. Ótimo. E a da gripe eu dei, mas como ele tinha 1 aninho, foi logo depois. Foi logo que ele depois, tomou, né? Não foi no E mesmo. é importante que os pais tomem a vacina também? Sim, não, assim, a gente fala que a vacina, você vacina em rebanho, né? Então, quando você vacina, você está vacinando quem está à sua volta. Porque se você não tomou vacina e pegar uma doença, você pode passar para alguém que por algum motivo não tomou, né? Doutora Flávia, eu tenho agora uma pergunta da Luísa Ramos, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Quando a criança está com a garganta inflamada, qual o tratamento indicado? Essa criança tem 2 anos. Então, Luísa, no caso de uma dor específica, né, e pela idade, eu sempre falo que tem que acontecer uma avaliação médica, né? Não medicar por conta própria, sempre ter uma avaliação, porque essa dor de garganta pode ser uma faringite viral, que você vai tratar só com um analgésico ou alguma coisa assim, mas pode ser uma amidalite, pode ser um começo de uma escarlatina, e aí o tratamento é outro, né? É um antibiótico. Então, sempre tem que ter uma avaliação médica envolvida. Alessandra, e hoje o seu filho está ótimo? Tá, Nunca mais teve Deus, problema nunca respiratório? Nunca mais. Solucionou? Graças a Deus. Que bom, que ótimo. Só que quando as crianças têm, por exemplo, garganta, ouvido, a gente fica preocupada, né? Fica. Hoje, tá gripado, o amiguinho, alguma coisa, eu já falo já com meu fica, marido, né? já fico naquela expectativa. Eu sempre falo assim, que mãe que passou pela UTI, você sai muito diferente, você sai mais forte, né? Muito com certeza. mais, muito Só mais. que a gente sai mais estressada também. Mas é uma experiência que realmente só quem passa aqui sabe. Não, e que bom que eles já cresceram um pouco também, aí porque sai um pouco... quando é bebezinho também é bem complicado, bastante. né? E a gente sabe, né, que infecção na garganta e no ouvido precisa tratar corretamente, porque pode ter agravantes, né? Pode evoluir para coisas piores. Claro, por exemplo, uma escarlatina, que é causada por um estreptococo. Se você não trata, você pode ter uma febre reumática no futuro. E isso gera 1000 complicações, então não é tão simples assim, né, dorzinha de garganta. Doutora, e muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada a vocês pelo convite. Se vocês quiserem me acompanhar, eu sempre deixo dicas, @doutora.flaviapediatra no Instagram e @medprimos, que é da minha clínica, que são várias especialidades também. Obrigada pelo convite. Obrigada. É ótimo, tão importante a gente sempre esclarecer essas dúvidas sobre a saúde, né, dos filhos. Obrigada também a você que nos assiste. Saúde, comportamento e educação dos nossos filhos em todas as idades. Aqui no Momento Papo de Mãe, nunca falta assunto. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.